em dois textos bíblicos. O primeiro está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir dos versículos 5. Os irmãos vão entender, os amigos também, porque Deus me deu esta direção para neste texto formalizar a mensagem de Deus para nós nesta noite. Quem diz amém? Amém. Quem já achou Filipenses capítulo 2, levante a mão. Glória a Deus, quase todos. Depois nós iremos para João Evangelho, aquele livro que fica depois de Lucas, capítulo 13. Nós vamos associar e os irmãos vão saber por quê. Vamos ler Filipenses 2, a partir do 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por ou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Amém? Eu vou associar o texto segundo no meio da mensagem. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos e queridas, o culto é de avivamento, sim ou não? Sim. A ideia que passa nas nossas mentes, que para os pentecostais, não importa se é a Assembleia de Deus, conforme a nomenclatura da nossa denominação, ou se é somente a Assembleia de Deus, ou se é uma batista renovada, uma presbiteriana renovada, ou quem sabe uma outra igreja neopentecostal que vai aí somar-se com mundial, universal, igreja da graça, e etc, etc, etc. Mas, na visão dos pentecostais, o avivamento é aquele culto animado, aquele culto quente, aonde nas igrejas que têm o costume de erguer a voz, dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja, amém. Aí entrou outras expressões agora, inclusive eu gosto muito, é desse jeito, é forte. Então os pentecostais, eles gostam desse movimento, não é? De apresentar um culto animado, né? É aquele culto quente, aonde nós não ficamos estáticos
Deus pentecostais, porque eu acredito que quem movimenta o culto não é os crentes. Quem movimenta, ou quem aviva, melhor dizendo, quem aviva o culto não é diretamente os crentes, mas sim aquele que aquece o crente. Quem é? O Deus invisível. Como é o nome dele? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele só é sentido e conhecido pelos espirituais. Por quê? Porque o natural ou o carnal certamente não vai entender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas pelo próprio Espírito. E aí, não quer dizer que é um movimento que aviva, mas o cristão, eu quero até fazer menção de uma mulher, já que o culto é da união feminina, eu quero fazer menção de uma mulher que o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir dos versículos número 8, vai mencionar o nome dela. Aliás, a nacionalidade dela, ou a naturalidade, ela era uma sunamita, ela morava em Sunem, e a Bíblia nos conta a história que ela, na sua simplicidade, não sei se ela era como nós, pentecostal, ou se ela era tradicional, uma coisa certa, ela era crente. E ela observava sempre que pelo caminho que passava pela casa dela, sempre caminhava um homem. Quem lê a Bíblia sabe que homem é esse. Quem era ele? Eliseu. Eliseu, o sucessor de Elias. Quem era Eliseu? O profeta de Deus, a voz de Deus que clamava naquele período em que Acabe era o rei de Israel. Pois bem, aquela mulher, ela observava constantemente os passos do profeta Eliseu. Um dia, ela disse para o marido dela: eu tenho observado e visto que aquele homem que passa sempre por aqui é o santo homem de Deus. Mas eu não quero mencioná-la simplesmente para falar isso. Eu quero mencionar que depois de um tempo, aquela mulher, ela, em acordo com seu marido, o marido dela, junto com ela, mandou fazer um quarto no canto do muro da casa dela, colocou lá uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, e disse mais: quando ele passar por aqui, ele vai ter o direito de se hospedar naquele lugar para descansar da sua jornada, que certamente é enfadonha. E aí, Eliseu, querendo gratificar aquela mulher, estou fora do texto, mas vou chegar para o texto. Aí um dia ele, conversando com Geazi, o seu moço que andava sempre com ele, disse: Geazi, o que é que a gente pode fazer para gratificar a sunamita que nos deu hospedagem? Ela fez um quarto aqui muito aconchegante, colocou os utensílios necessários para a gente dormir, para a gente jantar, almoçar, tomar café, colocou uma luz aqui para a gente não ficar no escuro, um lugar para a gente se sentar. E aí, o que é que a gente vai dar a essa mulher para retribuir o bem que ela tem nos feito? Aí Geazi disse: ela vive muito bem, ou seja, ela não é pobre. Se ela não é pobre, ela não precisa de dinheiro, até porque dinheiro a gente não tem. Mas Geazi tem que dar alguma coisa para essa mulher. E aí o profeta, o homem de Deus, profetizou na vida daquela mulher, porque observando eles ouviram que ela não tinha filhos. Aí Eliseu profetizou para aquela mulher: daqui um ano abraçarás um filho.
Quem lê a história sabe que é assim. Mas pastor, e o avivamento? Está chegando. Moral da história: o menino nasceu. Aquela mulher ficou feliz porque ela não podia ter filho, certamente era estéril, mas Deus, mediante a palavra do profeta, fez com que a madre daquela mulher fosse aberta e ela gerou e teve um filho. Mas depois de aproximadamente uns 8 anos de idade, o filho da mulher morreu. A igreja que lê a Bíblia conhece a história. E aí aquela mulher corre para procurar quem? O homem de Deus, que estava lá em Dotã, nos territórios de Israel. E lá vem ela. E Geazi viu primeiro e disse: olha, a sunamita vem ali. Aí Eliseu disse: corre ao encontro dela e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. Estava tudo bem? Parece que os irmãos estão com medo de dizer que não estava. O filho dela estava como? Morto. Qual é a mãe que tem um filho morto na nossa ótica material e dizer que está tudo bem? Não está. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que o maior segredo do avivamento não é a nossa forma pentecostal de adorar o Senhor nosso Deus. Não estou aqui fazendo apologia que a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, não deve mais abrir a boca para dizer glória, para dizer aleluia, para dizer é forte, para dizer que é desse jeito, para dizer louvado seja. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que o maior segredo para recebermos o avivamento é ter fé no Deus Todo-Poderoso. É confiar no Senhor. Esse é o segredo. Às vezes você vê alguém caladinha, não tem coragem ou tem timidez de abrir a boca no culto, na igreja ou em qualquer lugar, para simplesmente dizer aleluia. Mas ela diz lá dentro, no coração, caladinha, aleluia, louvado seja o meu Deus. E aí o Espírito está movendo aquela tocha que aparentemente não é visível, mas o fogo do Espírito Santo arde dentro daquele crente. E esse crente é avivado. Aquela sunamita era avivada, porque ela acreditava no poder de Deus. Ela já tinha sido vítima de uma forma boa, não é? De um grande milagre. E agora ela disse: eu vou em busca do segundo. E foi. Recebeu ou não? Recebeu. Deus, por através do profeta Eliseu, trouxe o menino de volta à vida. Mas, segredo: está tudo bem? Está tudo bem. A expressão demonstrativa daquela mulher foi ter o filho morto lá no quarto do profeta, em cima da cama dele, que ela não estou lá. E disse: agora eu vou em busca daquele que profetizou para mim. E ele vai clamar ao Deus dele, que é meu também agora, porque eu creio nele, para trazer meu filho de volta. Então, quando Geazi pergunta a ela se estava tudo bem, ela disse: vai tudo bem. Eu quero dizer que para crente que vive avivado, que vive por fé, pode estar enfrentando qualquer tipo de problema, mas ele diz: vai tudo bem, porque o Senhor é a razão da vitória dele. Quem diz amém? Amém. Vamos voltar para o texto. Aleluia. A gente leu em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja em Filipos, a igreja que começou na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, que quando ouviu a pregação do Evangelho por através do apóstolo Paulo,
quero ser crente a partir de hoje. Aquela igreja em Filipos foi uma igreja forte, uma igreja que amava o seu pastor, que era Paulo na época, mesmo distante algumas vezes, porque Paulo era um pastor missionário, mas a igreja de Filipos cuidava de Paulo. A gente tem relatos na Bíblia, no livro de Filipenses, na carta, que os irmãos, eles colhiam as coletas, as ofertas, e enviava para o sustento de Paulo, e Paulo agradece a ele. Quando a gente lê o capítulo 4 desse livro aqui, ou dessa carta, a gente vai encontrar o agradecimento de Paulo pelas benéficas que a igreja enviou para ele. Mas no capítulo 2, Paulo está dando uma instrução à igreja em Filipos, e que serve para mim e para você também. O que, pastor? Uma coisa muito simples. Diretoria da União Feminina, que hoje vai ser empossada. Grande segredo aqui, lição moral para o nosso aprendizado. Paulo dizendo para a igreja em Filipos: tende em vós. Esse tende é do verbo ter, para você adquirir, trazer para você. O que? O mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Pastor, não sei não. Está abaixo no texto, claríssimo. Pois ele, Paulo ainda está falando do próprio Cristo, subsistindo, ou ele existiu, ele apareceu, ele foi visto, ele foi abraçado, ele foi palpado. Por quê? Porque ele estava como homem, mesmo sendo Deus. Está no texto abaixo. A gente não está aqui pregando heresias, é exatamente interpretando a mensagem que serve para a nossa aplicação. Eu preciso viver o que essa palavra me ensina. E aí, Paulo dizendo: olha, tende em vós, guarde em vocês, deixa criar em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo ele Deus, não julgou como usurpação. O que é isso? Como é que eu vou entender isso aqui, pastor? É assim. Eu sou pastor, uma hipótese, tá? Estou aplicando o texto. Eu sou pastor. Então, diácono, traga água para mim. E o diácono: sim, senhor, meu pastor, está aqui. Na ideia humana, o maior manda no. Isso é claro, pastor. Isso é sangue de cor. Desde quando eu não entendo de gente. Na ideia humana é assim. Aí Paulo diz assim: o sentimento de Jesus é diferente dos nossos, enquanto que ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de quê? De servo. Pastor, agora misturou tudo. Jesus se tornou servo? Sim, exatamente isso. Paulo quis dizer aos filipenses que na igreja, no culto, não importa quem esteja administrando esse culto, aqui não tem grande, visivelmente não, todos nós somos do mesmo tamanho. Sabe o que é isso aqui? Humildade. Ele, como Deus, poderia dizer ao Pai, ou mesmo aos seus discípulos: o Senhor sou eu, vocês são meus servos. E aí,
Jesus não agiu assim. A gente aprende com ele aqui. Inclusive, quando a gente lê em Mateus capítulo 11, lá nos versículos 25, se não me foge a memória, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A lição de Jesus é essa para nós. Se eu, sendo seguidor de Jesus, só porque sou pastor, só faço mandar, a minha visão é humana e não divina, porque na visão divina o grande se tornou pequeno para fazer do pequeno grande. Pastor filosofou agora, você vai entender. Sabe quem é que vai ter direito de sentar nas cadeiras que ele já preparou para os santos? Os humildes de espírito. Eles são bem-aventurados, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, aqui não adianta nariz empinado, não porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou presbítero, o diácono, o auxiliar, a presidente da União Feminina, a presidente da mocidade, ou o presidente dos guerreiros, seja lá o qual for, não importa. Quanto mais a gente aparentemente cresce, mais servo nos tornamos. Aprendendo com Jesus, ele não usou como usurpação. É direito meu, não vou descer. Aí agora eu faço menção do que está no capítulo 13 de João, já para terminar a mensagem reflexiva. No capítulo 13 de João, a partir dos versículos 4, pode confirmar aí na sua Bíblia, está escrito assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, versículo 5, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Na ideia humana, quem é que deve lavar o pé do outro? O servo. O servo. É o servo que deve lavar os pés do patrão. É assim, meu evangelista? Na ideia humana. Mas na ideia divina, na verdade bíblica, é o patrão que lava o pé do servo. O que é isso? Não é incrível um negócio desse? Isso aqui é lição de moral. Para crente que tem o nariz empinado, que às vezes só não voa porque não tem asa. Eita, pastor, está pesado esse negócio, mas é verdade. É verdade. Se nós aprendermos com Jesus, a igreja melhora, o mundo melhora, a nossa família melhora. Não está aqui nos escritos, não, mas o Espírito Santo me fez agora lembrar de uma coisa. Aqui não tem não, oxalá, mas tem marido que diz assim: eu lavar prato? Poxa, você está mulher? Eu já ouvi muito dizer isso. Muitos dizer isso. Eu varrer uma casa? Que nada. Deve ser mulher. Eu saio de manhã, vou trabalhar, eu estou aqui trabalhando, boto a feira dentro de casa, que às vezes nem bota. Quem traz a feira é ela,
dinheiro minguado para ela comprar a feira de tudo, e quando falta alguma coisa, ele dá reclama e diz assim: rapaz, gasta dinheiro. Porque acha que porque é o cabeça da família, é que tem que ser o maior, é para ser servido. Uma coisa é certa na linguagem de Deus, é o maior que serve o menor. Ou seja, deixa eu ser direto para os irmãos entenderem. O pastor, ele é honrado, ele é respeitado, ele é ouvido, ele até é atendido, mas o pastor é o servo da igreja. Porque Deus levanta a quem Ele quer, mas não é para estar sentado no trono, não. Sabe por quê? Aquele que é rei, está no Apocalipse, na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para nos levar para Ele. Senão, nós estávamos todos condenados, mas Ele assumiu o meu lugar e o teu, para nos dar direito a sermos grandes no futuro, sentados ao lado dele nas mansões celestiais. Aí aqui, em 13 de João, a lição que Jesus dá para os discípulos, que até eles não entenderam, e disse Pedro, né? Eu, Senhor, ser lavado os pés por ti? Não, aceita não. Pedro, na ótica humana, estava certo. A gente repudia a atitude de Pedro, porque a gente quer que aquilo que Jesus falou era para ser aceito na íntegra. Mas Pedro, como era judeu, ele entendia que o dever era ele lavar os pés de Jesus, e não Jesus lavar os pés dele. Aí então Pedro disse: não, quero não. Aí Jesus disse: apoio. Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Ou seja, se você não aceitar a demonstração que eu estou lhe dando para você aprender, porque hoje, Pedro, tu está sendo meu discípulo, amanhã tu vai guiar o povo, e quando tu guiar o povo, não te esquece que é tu que vai lavar os pés do povo, e não é o povo que vai lavar teus pés. É forte, né, tia? Muito forte. Aí Pedro disse: se não é para ter parte comigo, então não me lava os pés só não, me lave a cabeça e me lave as mãos também. Aí Pedro disse: oxe, esse negócio para ficar sem ter parte com Jesus, eu não quero só me lavar os pés, eu quero tomar banho logo. Aí Jesus disse: aquele que está limpo, ou aquele que está entendendo a minha palavra, que está recebendo o meu recado, não precisa de lavar senão os pés. Quem lava os pés do seu próximo age com um ato de humildade. Não é literalmente, viu, meus irmãos? Não é ético em lugar nenhum o pastor está lavando os pés de ninguém na igreja. Não é necessário, mas é nas outras atitudes. Quanta gente estão com os pés sujos, e quem tem que lavar é o pastor. Irmão, tu precisa melhorar. Desse jeito não vai acontecer o avivamento na tua vida. Tem que ter jeito, senão mata quem está quase morto. Aí Jesus dá essa lição para a gente receber o avivamento e dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar. Porque quando eu estou dentro daquele paletó e daquela gravata, eu me acho bambambam, eu fico fofo.
é porque Deus não coloca carga nas costas de quem Ele quer que esse não possa carregar a carga. Ele sabe qual é a carga que coloca. As componentes que vai ser empossada hoje, está entendendo a mensagem? Vocês vão ser empossadas hoje, não é para ser rainhas, porque rainhas vocês já são, não é para ser. Vocês vão ser empossadas hoje para serem mais servas do que já são. Vai servir e vai ter muita mulher na união feminina, na sede e nas congregações que vão precisar da lavagem dos pés espirituais, tá? Porque só quem precisa de lavar os pés materiais é quando a pessoa está com dificuldade na saúde. Pode acontecer? Pode sim. Uma irmã pode até dar banho na outra dentro de uma necessidade. Sim ou não? Claro, olha o mal que tem. Um irmão pode dar banho no outro, sim, por necessidade, mas desnecessariamente está fora da ética. Mas Jesus quis ensinar a transformação que é necessária, que parta em nós, que comece em nós, de dentro para fora. Quando temos um coração humilde, quando as nossas atitudes são semelhantes a de Jesus, a gente não usurpa o cargo que temos, a posição que temos na igreja. Ah, eu sou pastor. Epa, me respeito. Não é assim. Deus sabe cuidar da sua igreja, sim ou não? Então receba a palavra. O avivamento hoje é assim, para que a gente se torne mais humilde do que somos. Não é baixar a cabeça para apanhar, não. Apesar de que, com relação a essa doutrina, Jesus disse: se alguém te bater num lado da face, dá uma bofetada na cara dele. Foi assim? Ainda bem que você sabe que foi. Ele disse: dê o outro lado para aprumar a face, senão fica torta. Isso também é simbólico, meus irmãos. É simbólico. Significa que quando alguém nos ataca, nós não devemos revidar, mas a gente deve, joelho no chão: Senhor, teu filho me atacou, tua filha me atacou, disse o que eu não sou, fez o que eu não precisava, porque ele se reconhece, fez o que eu não precisava. Senhor, tenha misericórdia dele, dela. Isso aí é dar o outro lado para alguém bater. E aí alguém vai dizer assim: revidou, não foi? Então, desse jeito eu vou pedir desculpa. Muitos pedem desculpa, e Deus faz isso aí. Deus faz isso. Vai lá no coração de quem te esbofeteou e te pede desculpa a ele, pede desculpa a ela. Ou perdão, se quiser, bora no céu. É verdade. Não é assim? Viver avivado é viver por fé e dentro da palavra. Para quem vai ser empossado, o caldo é bastante consistente. Na outra linguagem, é grosso. É o caldo daquilo que a gente diz da raspa do tacho. O caldo é grosso, é difícil. E eu costumo dizer que para quem é chamado por Deus, chamada por Deus para fazer a obra, tem que ter. O que, pastor? Dinheiro? Não. Carro? Também não. Casa própria? Também não. Quer ver, pastor? Tem que ter o quê? Roupa bonita de grife? Também não. Tem que ter a pele dura, feito pele de crocodilo, de jacaré. Para quê, pastor? Para aguentar a lapada e não gritar. É assim, pastor? A vida é assim. Para quem recebe cargo na igreja, é isso mais um bocado. Não é só pele dura, não. Tem que ter alguma coisa que é antônimo de duro. É o quê? Coração
mole. O que é coração mole? É se compadecer das necessidades do próximo, é ser empático. Jesus deu a maior e melhor lição. Se não, se ele não morre por nós, a gente não tinha vida. Se ele não desce para nós, a gente não tinha direito de subir. Você já pensou nisso? Ah, pastor, tem que ter outra coisa. Tem que ter outra coisa ainda. A pele dura, o coração mole e a mente erudita. Mente de rei, mente de rainha. Tem que pensar longe, tem que avistar o outro lá na parede. Sabe o que é isso? Ver por fé. Aleluia. Ela hoje está me batendo, está me rejeitando. Amanhã ela vai me beijar. Amanhã ela vai me aceitar. Isso é fé. É acreditar no Deus que faz. Amém, meus irmãos? Amém. Tá bom, eu tenho muita coisa para dizer, não é hora de falar. Quero convidar aqui. Eu vou fazer o convite. Tem alguém aqui? Tem duas pessoas que não são evangélicas ainda. E aí eu gostaria de saber se é hoje o dia que você veio para declarar sua fé ao lado de Jesus, dizendo: a partir de hoje eu vou ser crente. É hoje? É hoje? Se for, venha. Eu quero orar por você. Já para a gente partir para o final. Tem alguém que quer vir para Jesus hoje?